Bom, pessoal, bora continuar esse projeto então aqui. O que nós vamos fazer agora é editar esse global.css. Isso daqui é um arquivo global de CSS, então isso aqui vai ser aplicado em todas as nossas páginas. Primeiramente, que eu vou deletar esses daqui que já vieram com o projeto do React por padrão. E bom, então aqui eu vou colocar um asterisco, né, para pegar tudo mesmo. E o margem aqui é zero, padding é zero, box sizing, border box. E nós vamos utilizar uma fonte que se chama Lig Spartan. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Eu peguei ela aqui do Google Fonts, então eu selecionei os tamanhos 300, 400, 500 e 600. E aqui vocês vão pegar o link para a gente colocar direto no nosso HTML, aqui no index.html. A gente vai vir aqui em cima do head, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu dar só o espaçamento aqui certinho. Beleza, então a fonte já está importada. Então vamos vir aqui no CSS e colocar fonte family, Lig Sparta. Se não encontrar ela, a gente usa uma sans serif mesmo. Então vamos voltar lá no projeto. E ele não mudou. Por que que ele não mudou? Ele não mudou porque eu não coloquei o nome certo. Não é Spantan, é Sparta. Então, agora sim ele já fez a alteração aqui da fonte. Bom, no body, eu vou colocar aqui um background color, um preto, então um black, e uma fonte aqui, white, né? Para fazer o contraste. Acredito que é isso, por enquanto, tá bom? Que a gente vai utilizar aqui. Na verdade, não é só isso. Eu vou colocar aqui um padding de 2 rem, só para dar um espaçamento aqui, não ficar tão colado assim com a borda. Bom, fechou então. Nosso CSS global aqui está sendo aplicado. Agora vamos então construir aqui pelo menos o HTML da nossa página de home, né? Então, bom, aqui no H1 na verdade vai ser movies. Vou tirar esse outro H1 aqui. Então, bom, agora eu vou criar uma lista de filmes. Nós não vamos consumir a API ainda nesse vídeo, a gente vai fazer mais a estilização mesmo da nossa página inicial. Então, eu vou utilizar alguns dados estáticos aqui, que a gente também vai criar já já. Então, bom, vou criar uma lista aqui. Para cada lista tem um filho, né? Um elemento LI. E eu vou criar aqui pelo menos 3 filmes, ok? Pode ficar tranquilo que depois a gente vai fazer isso aqui de forma mais dinâmica. Mas, bom, dentro de cada LI, então, deixa eu só aumentar elas aqui para a gente ver melhor. Dentro de cada LI, a gente vai ter uma imagem, ok? Não é assim, não. Uma imagem aqui. E também um span, que vai ser tipo o nome do filme. Então, por exemplo, Spider-Man. Aqui na imagem, só pra gente ter alguma coisa pra mostrar, eu vou pegar uma imagem assim super genérica mesmo aqui do filme, então vou copiar aqui o endereço da imagem e aqui dentro do source, então eu vou colocar esse endereço. Nossa senhora, ficou gigante. E ele tá reclamando aqui que precisa ter a propriedade out, né? Então eu vou colocar aqui Spider-Man. Beleza, então. Então eu vou copiar esses dois aqui e vou colocar também para os outros dois elementos da lista. Ok, então vamos ver como é que tá ficando. Beleza, então. Então a gente tem aqui 3 elementos, né, da lista, todos com a mesma imagem e aqui também o textinho, o Spider-Man. Ok, então vamos pelo menos dar um estilo nisso aqui, né, para não ficar assim tão cru. Vamos voltar aqui no Visual Studio Code. Na verdade, ainda não, que eu quero mostrar para vocês uma biblioteca chamada Styled Components que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto, justamente para fazer a estilização. Bom, como eu mencionei, o React ele é muito utilizado assim no conceito de componentização, e essa biblioteca ela é perfeita porque ela permite que você estilize diretamente um componente. Então, olha só, aqui ele cria um botão, ele já coloca styled.a. Essa A é aquela tag A, que você coloca lá o href e tudo mais para o link que você quer levar. Então, ele já estiliza aqui diretamente dentro do componente. Ou seja, não causa duplicidade entre propriedades CSS, né, entre os arquivos CSS.
É simplesmente perfeito, inclusive você consegue utilizar aqui dentro código JavaScript, né? Por exemplo, pegar as propriedades que você manda para esse componente, né? Como eu falei, dá para passar aí propriedades para outros componentes e tudo mais. E aqui a gente já utiliza sim o componente dentro do HTML pronto, sem precisar fazer nada. Então a gente faz esse estilo mesmo já dentro do componente, por isso que ela é muito boa. Então, bom, para instalar, eu vou aqui no meu terminal. Não sei se eu mencionei para vocês, tá, galera? Mas eu falo terminal, mas assim, usuários de Windows, vocês vão utilizar o PowerShell mesmo, tá bom? Então eu vou parar aqui a execução do meu projeto para a gente poder instalar essa biblioteca. Eu faço isso utilizando o Ctrl C, que ele para. Então eu vou dar um npm install styled components. E ele vai instalar aqui a biblioteca pra gente. Beleza, já instalou aqui, então vou voltar a rodar o projeto com o npm start. Agora ele abriu na 3000 porque eu fechei o outro projeto, ok? Então, bom, projeto rodando, biblioteca instalada. Bora voltar para o código e começar a estilizar. Bom, como o Styled Components ele estiliza diretamente de um componente, então a gente vai criar um arquivo, na verdade, JavaScript e não CSS. Então aqui a gente vai criar um novo arquivo, styles.gs. GS. Ai, meu Deus, styles.js. Então vocês percebem que eu criei isso aqui dentro da pasta de home, porque esse é o ideal, a gente ter um arquivo, o index, só para ter o código aqui, né, do nosso projeto, e o style só para estilizar a página em questão. Então, por isso que a gente cria, assim, essa pastinha separada, ok? Então, bom, eu só vou criar um componente aqui, no caso, que é o container, que vai agrupar aqui todos os nossos estilos. Então, eu vou criar aqui um const container, que ele vai ser styled. A gente precisa importar, na verdade, né? Então, aqui import styled from styled components aqui. Então, quando a gente dá um ponto, vocês já conseguem ver todas as tags HTML, eles dão suporte acho que para todas que a gente consegue utilizar. Então, no meu caso, vai ser uma div mesmo. E aqui a gente coloca o sinalzinho de crase. E dentro aqui desse sinalzinho de crase, a gente escreve todo o nosso código CSS. E por fim, a gente precisa exportar essa const para ficar visível no arquivo que a gente vai importar. E eu posso colocar isso aqui na frente mesmo, para ele já criar constante e já exportar de uma vez só. Então, bom, agora na home, a gente tem que importar esse container. Então, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Clicando em container, ele já importa automaticamente aqui pra gente. E em vez da gente escrever essa div aqui, a gente muda para container. Porque já é uma div, tá vendo? A gente já coloca aqui esse componente como uma div. Então, só da gente mudar aqui para container, ele já entende e ele vai aplicar todos os estilos que a gente colocar aqui dentro. É muito massa isso daqui, muito massa mesmo. Então, vamos começar estilizando aqui, por exemplo, o título, né? O título de movies. Então, opa, deixa eu colocar aqui. Então, o H1, a gente vai começar estilizando. Text Align Center. Opa, Text Align Center. E deixa eu ver o que mais. Eu vou também dar uma margem, né? De 4 rem na vertical e 0 na horizontal, só para eles passar aqui um pouquinho do início e também da nossa lista de filmes. E agora vamos começar estilizando a nossa lista. Então vamos estilizar a UL. Vou colocar um list style none. Vou também colocar um display grid, que a gente vai utilizar grid aqui no nosso projeto. Aqui um grid template columns para a gente definir quantas colunas que vai ter. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 3, que a gente tem no momento, mas eu vou mudar isso daqui. E um FR. Esse FR é uma unidade de medida do CSS que se chama fração. E quando a gente coloca um FR, quer dizer que ele pode ocupar todo o espaço disponível. Então, se a gente voltar aqui, olha só, ele encaixou esses 3 elementos aqui de lista, um do ladinho do outro, né? Então, ele ocupou aí todo o espaço disponível. Se a gente colocasse, por exemplo, aqui 100 pixels, ele ia ficar muito pequenininho, né? Olha aqui, ficou um em cima do outro praticamente. Então, por isso que a gente usa um FR, né? Para ser assim, flexível. Bom, eu vou dar um espaço também entre eles. Então, vou colocar aqui um column gap de 3 rem, aqui no caso. Então, vocês podem ver. Não sei se vocês perceberam, mas ele deu um espaço assim entre eles.
E também eu vou dar um espaço aqui, porque assim, não vai ser só 3 filmes, né? Vai ter mais filme aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui um espaçamento assim entre as linhas, né? Entre as linhas aqui dos nossos filmes de 4 rem. 4 rem. Então eu coloco aqui 4 rem. Beleza, vocês não vão ver nada agora porque realmente não tem mais elemento embaixo, mas depois vai ficar mais visível. Então agora vamos estilizar o elemento aqui da lista em si. Então vou colocar aqui um LI, vou colocar um display flex, um flex direction column para ficar um embaixo do outro, ou seja, para ficar, oh meu Deus do céu, aumentou demais, mas enfim, vamos mudar isso aqui já já. Para ficar a imagem em cima e o texto aqui embaixo, não um do lado do outro, como estava antes. E também um align item center, para o texto ficar aqui alinhado junto aqui com a imagem. Bom, a imagem aqui já diminuiu também de tamanho só por causa desse align items que a gente fez, mas eu vou colocar a imagem aqui, então IMG, eu vou colocar uma largura de 180 pixels nela. Deixa eu ver como é que ficou. Ok, ficou menor ainda, beleza. Que mais? Eu vou também colocar uma border radius, né, que é para deixar arredondadinha de 1 rem, que significa 16 pixels, tá? Cada 1 rem significa 16 pixels, mas é uma medida mais flexível do que a gente ficar utilizando o pixel direto, embora em alguns casos, como vocês viram aqui em cima, eu vou utilizar sim o pixel. Então, depois eu posso fazer um vídeo também explicando melhor sobre isso, tá bom? Mas, enfim. E também vou colocar aqui um margin bottom de 2 rem para ficar espaçadinho aqui do título também. Aqui. Aí deu esse espaçamento aqui entre eles. Agora vamos estilizar o título. Então, o span. Vou colocar uma font weight bold para ficar negrito. Deixa eu mostrar aqui para. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Não, porque não tá responsivo no momento. Ah, isso aqui é uma outra coisa aqui que eu também queria mostrar. Eu ia mostrar para vocês, na verdade, quando tivesse assim mais filme disponível, mas eu vou mostrar para vocês agora. Então, isso aqui não está responsivo, porque a gente coloca o quê? A gente coloca 3 elementos para uma unidade flexível. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, autofit, a gente não vai colocar nada. Só um autofit. Então, ele ficou um embaixo do outro. Aí, aqui na unidade, a gente coloca um min-max, por exemplo, 200 pixels, 1 FR, sendo 200 pixels o mínimo e o máximo 1 FR. E olha só o que acontece. Conforme a gente for aumentando o nosso tamanho de tela, ele se torna adaptativo. Então, conforme a gente for diminuindo, ele percebe, poxa, deu o mínimo aqui de 200 pixels cada um. Se eu não conseguir ficar com esse tamanho, eu vou jogar o outro para baixo. Entendeu? Então, o mínimo é 200 pixels e o máximo é 1 FR, uma fração, né, no caso. Então, a gente não fica mais presa, por exemplo, 3 elementos por coluna ou 4 elementos por coluna. A gente simplesmente deixa no automático. Isso aqui é muito legal. Então, um auto fit aqui. Beleza? Então, bom, deixa eu diminuir aqui meu VS Code para aumentar isso aqui também. Para a gente conseguir ficar vendo o código e ficar vendo a tela também, porque é muito mais fácil. Vou dar um Ctrl B aqui para tirar essa barra lateral para a gente ver só o código no momento, ok? Bom, pessoal, o que acontece? Quando a gente clicar em cima de uma imagem, a gente quer que essa imagem vá para outro lugar, certo? A gente quer que vá para a página de detalhes. Então, essa imagem, na verdade, ela deveria ser um link. Então, se eu colocar aqui um A, um href para lugar nenhum, se eu colocar aqui a imagem e colar aqui dentro do A, bom, ele tá reclamando, né, que ele precisa de um link, na verdade, então eu vou colocar tipo Google, tá? Só por enquanto, gente, essa aqui a gente vai mudar com toda certeza. Então, isso aqui já se torna clicável, ó. Até o botãozinho já muda. O botãozinho não, perdão. O mousezinho aqui, né? Ele até já muda e com certeza leva a gente pro Google. Mas enfim. Bom, então eu vou copiar isso daqui e vou colar em todos os outros, mas fiquem tranquilos que isso aqui vai se tornar dinâmico já já. Só vamos terminar de estilizar mesmo. Deixa eu identar aqui certinho. Beleza, então. Então a imagem já se tornou um link. Vamos voltar aqui no nosso arquivo de estilos. Então, bom, o que a gente vai fazer aqui? Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui da fonte do título do filme. Eu vou colocar um font size.
Jesus amado, 120%. Opa, oxi. Aqui, já aumentou. E agora vamos então estilizar o link, né? Porque assim, toda vez que a gente clicar nesse link, ou seja, fizer um hover, clicar não, né? Colocar o mouse por cima, na verdade, eu quero que a imagem ela aumente. Ela dá aquela aumentadinha assim, só para você perceber que você está colocando o mouse em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar a propriedade transform, scale 1.1. Então, olha só, quando eu colocar o mouse por cima, ela vai aumentar. O normal é 1 e 1.1, então ela aumenta aí um pouquinho, né? Aumenta 0.1. Só que esse efeito tá muito brusco, né? Ó, eu quero uma transição, né? Quero que fique algo mais suave. Então, aqui no A, a gente coloca o transition ao 0.3 segundos. Então, ela vai ter aqui uma transição mais suave de 0.3 segundos. Fechou? Bom, a parte de estilo, eu acho que é essa daqui mesmo. A gente colocou literalmente todas as tags HTML, né? Tipo, literalmente tudo dentro desse container. O que a gente podia fazer também é, por exemplo, para o L, que é a lista de filmes, a gente criar um componente chamado movie list, né? Lista de filmes, também colocando esse código aqui dentro do componente. Então vamos fazer isso, ó. Vamos fazer assim, ó. Aqui no arquivo de estilos, a gente vai exportar aqui também uma outra conta chamada movie list, que é uma UL agora, na verdade. Certo? E a gente vai pegar aqui o nosso código e vai jogar para cá. OK? A gente está colocando aqui dentro da UL esse código. E a gente também vai pegar todo esse código aqui a partir de cada elemento da lista e vamos jogar aqui também, porque faz mais sentido estar aqui dentro do L, né? Já que esses elementos estão literalmente aqui dentro do L. Então, eu vou tirar aqui da responsabilidade do nosso container. Então, vocês podem até ver que o estilo já sumiu. Mas aqui, a gente coloca uma vírgula e importa o move list. E dentro do L, a gente coloca o quê? Move list. Percebe que a gente está criando esses componentes. E se a gente quiser reutilizar esse move list em qualquer outra página, a gente vai lá e só importa. Vocês podiam também, se quiserem, criar uma pastinha só de componentes, inclusive em projetos assim maiores, com certeza tem essa abordagem. Você cria uma pasta em vez de pages, apenas componentes. E coloca lá todos os componentes. Por exemplo, um componente botão vai colocar dentro dessa pasta mesmo de componentes. Aqui eu não vou utilizar dessa forma porque eu quero que esse projeto ele meio que fique focado assim na gente entender os principais conceitos e também aprender aí a consumir a API. Então, por enquanto vai ser isso aqui mesmo, ok? E bom, então se a gente tem aqui um componente para Move List, seria legal a gente ter um componente também só para cada filme, né? Então a gente vem aqui e cria também uma export const move. Tá vendo que a gente já tá criando muitos componentes, né? Então, um embaixo aqui do outro. Como eu disse, a melhor prática realmente é você separar, assim, e tudo mais, separar as responsabilidades. Mas aqui não é muito foco, assim, desse vídeo, então eu vou fazer aqui tudo nesse arquivo mesmo. Então, se eu criei agora uma LI, eu puxo tudo que tá aqui da LI pra cá. Opa, oh meu Deus. Pra cá. E bom, como a imagem, o spam e esse A aqui também, tudo faz parte da LI, eu puxo isso daqui e coloco aqui no LI. E tiro de cá. Tiro esse ali também, deixando aqui o move list só com a lista mesmo. Bom, o estilo sumiu, porque a gente agora vai lá na home, vai importar aqui o move também, e em vez de cada LI, a gente coloca move. E pronto, o estilo voltou. Deu para entender essa parte assim mais de componentização? Eu espero que sim, mas enfim. Bora continuar que agora a gente vai tornar nossos dados dinâmicos, mesmo sendo estáticos. Vocês vão entender aqui que eu estou falando. Bom, a gente tem então 3 filmes aqui, mas se a gente quisesse adicionar, tipo, por exemplo, 5, a gente tem que ficar copiando isso aqui, colando? Não, a gente vai utilizar de uma abordagem diferente. Como a gente não está consumindo a API ainda, eu vou criar aqui um array de filmes. Então, eu vou declarar uma const movies, um array. Abrir aqui os colchetes.
Cada elemento desse array vai ser um objeto. Então, já abro uma chave aqui. Vou criar 3 por enquanto, tá? Então, vou criar 3 aqui. Cada objeto vai ter um título, né? Que é o título do movie, que é o título do filme. Então, por exemplo, Spider-Man. E também vai ter uma URL, né? Que na verdade é uma image URL, que é a imagem. Então, eu vou copiar essa daqui, que eu já tinha. Vou copiar esse link aqui. E vou colar aqui. Deixa eu só colocar aqui com aspas. Beleza, então. Vou copiar isso daqui, esses dois atributos, e vou colar também nos outros dois objetos. Então, agora a gente tem um array de filmes. Perfeito. Então, o que eu quero fazer é percorrer esse array e para cada elemento desse array, eu vou lá e crio aqui, né, utilizo desse componente chamado move. Então, vou abrir aqui chaves, porque toda vez que a gente abre chaves, a gente quer colocar um código JavaScript dentro dessas tags aqui HTML, mais ou menos assim. Então, vou colocar aqui o movies, vou dar um map. Bom, para quem não conhece, a função map aqui, ela percorre o array, né? Ela vai percorrer esse array de filmes e vai retornar alguma coisa, né? Então, ela cria algo em cima desse array. E a gente vai percorrer aqui, cada elemento que a gente for percorrer desse array, a gente vai chamar de move. Então, aqui, e eu vou abrir... Opa, acho que eu errei. Agora eu vou abrir aqui chaves e vou dar um return para a gente colocar nosso código HTML aqui dentro. Para cada elemento que a gente percorrer desse array de filmes, a gente vai retornar um move. Dentro desse move, então, a gente tem o A e um span. Então, eu vou copiar aqui. Vocês já podem até ver aqui que ele já colocou mais 3 elementos. Por quê? Porque existem 3 filmes dentro aqui desse array de filmes, né? 3 objetos que representam um filme. Ok, só que os dados ainda estão estáticos, né? Por exemplo, o título aqui, Spider-Man. Então, a gente abre chaves aqui para colocar um código JavaScript dentro do HTML e vamos colocar move.title. Vocês não vão ver mudança, porque os 3 chamam Spider-Man, mas, por exemplo, eu vou colocar Batman aqui e Avengers aqui, né? Dos Vingadores, que eu gosto muito. E vocês já podem ver aqui que ele mudou. Olha aqui, Spider-Man, Batman e Avengers. Mas ele não mudou esses daqui, porque são esses daqui com dados estáticos. Então, eu vou tirar eles daqui. Beleza, então, a imagem aqui dentro do source, a gente vai tirar esse link gigante. E a gente vai abrir aqui as chaves, colocar move.imageURL. E aqui, como texto alternativo, a gente pode colocar, por exemplo, o título do filme. E pronto, agora isso aqui já está dinâmico. Então, quando a gente consumir uma API, por exemplo, a gente nem vai mexer aqui na estrutura do HTML. A gente vai deixar assim do jeito que está, porque já está dinâmico. Então, ele está consumindo aqui desse array de filmes e para cada elemento desse array de filmes, ele está retornando um elemento de lista, né? Porque esse move nada mais é do que um componente que representa uma LI. E uma LI é um elemento da lista, com dados totalmente dinâmicos, como é o caso do título, da imagem e tudo mais. Agora vocês podem até estar me perguntando, por que você utilizou um map e não um for each? Bom, gente, porque o map, ele retorna algo. O for each, ele não retorna nada. E aqui o que a gente precisa é realmente retornar um código HTML para cada iteração que a gente estiver fazendo. Por isso que a gente utiliza o map e não o for each, ok? Bom, pessoal, é importante comentar aqui também que para cada iteração, o elemento que engloba tudo, ele precisa de uma chave, uma propriedade chamada key, onde essa propriedade precisa ter um ID único. Então, nesse caso, o ideal seria a gente tivesse uma propriedade ID aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Vamos supor assim. Claro que esse ID a gente vai pegar da lista de filmes, ok? A gente não vai ficar fazendo nada disso na mão. E aqui a gente coloca o move.id. É só para identificar mesmo qual elemento aqui que a gente está colocando. A gente identifica através desse ID, beleza? E bom, como isso aqui já está ficando mais dinâmico, se eu quisesse, por exemplo, dobrar a lista, tudo que eu preciso fazer é adicionar quantos elementos aqui eu quiser. Então, olha só. Já adicionou aqui vários filmes, né? Então a gente não precisa ficar colocando aqui tudo na mão, né? Claro, tudo isso aqui de forma dinâmica. Fechou?
Então, acho que para esse vídeo é isso mesmo. No próximo vídeo a gente vai consumir de fato essa API do Movie aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.